O governo acelera as negociações no Congresso para aprovar projetos prioritários da pauta econômica. O presidente interino Michel Temer foi pessoalmente pedir pressa aos parlamentares. Temer compareceu ao almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente interino pediu aos aliados que deem prioridade à votação de projetos da pauta econômica. Eu acho que a gente tem condição de votar 2, 3 medidas provisórias essa semana. Foi o pedido do líder do governo, que a gente começasse pela medida provisória do crédito e depois entrasse na renegociação da dívida. Mais tarde, em reunião de líderes na Câmara, houve acordo para votar, com o apoio até do PT, 3 medidas provisórias que trancam a pauta. Entre elas, a que prorroga o programa Mais Médicos por mais 3 anos. O esforço é por manter o quórum para votar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, em seguida, a Câmara apreciaria os 3 pedidos de mudança na renegociação da dívida dos estados. A ordem é aprovar o texto exatamente como ele veio do Executivo. E o Planalto sabe que conta com apenas mais 20 dias corridos para avançar com medidas cruciais na reconquista da confiança do mercado. Isso antes da debandada pela campanha eleitoral. E até já mudou o discurso. Passou a deixar claro que não apoiará mais nada que represente aumento de gastos. Eu acho que agora é o momento de segurar um pouco essa questão de reajustes. O país precisa aprovar suas reformas estruturantes, precisa sinalizar claramente o compromisso com o combate ao déficit público, com a austeridade fiscal. É esse o sentimento do governo nessa hora. A segurança em Brasília já foi reforçada para o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O julgamento começa na próxima quinta-feira e só deve terminar na semana que vem. O muro que divide a esplanada dos ministérios voltou. O objetivo é impedir que grupos pró e contra ao impeachment entrem em confronto durante a votação. O roteiro do impeachment já foi traçado. Primeiro, os senadores vão ouvir as testemunhas de defesa e acusação. Cada senador terá 3 minutos para perguntar e as testemunhas mais 3 para responder. Na segunda-feira, dia 29, a presidente afastada Dilma Rousseff será ouvida. Ela terá meia hora para falar e responderá às perguntas dos senadores. Em seguida, será a vez dos advogados de acusação e de defesa. Na terça-feira, dia 30, os senadores inscritos terão 10 minutos de fala. Depois, 2 senadores falam a favor e 2 contra o impeachment. Em seguida, acontece a votação final. Serão 8 testemunhas, 2 de acusação e 6 de defesa. Antes do depoimento, elas vão aguardar em quartos de hotéis. Permanecerão isoladas, com escolta policial e sem se comunicar com ninguém. As testemunhas vão seguir para o Congresso na medida em que forem sendo chamadas pelos senadores. Para que Dilma seja afastada definitivamente, são necessários 54 votos. Se isso acontecer, ela não poderá disputar eleição até 2026. A Câmara aprovou agora há pouco a medida provisória que prorroga por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Essa medida vai permitir que 7 mil profissionais estrangeiros permaneçam no país. A matéria ainda precisa passar por votação no Senado. O médico que emagreceu os atores Leandro Hassum e André Marques conta como eles conseguiram perder cerca de 130 quilos. E os apresentadores Luiz Bate e Marcelo Rezende se disfarçam para um emocionante teste nas ruas brasileiras. É quarta-feira, no programa do Gugu. Teste da vida real inédito. Marcelo Rezende. Luiz Bate. Disfarçados, 2 dos apresentadores mais populares do Brasil vão às ruas para testar a solidariedade das pessoas em situações do dia a dia. Moço, o senhor pode me ajudar? Seu taxista, por favor, me ajuda. Marcelo vai ao mercado disfarçado de um idoso com uma netinha. Mas na hora de pagar, a conta não fecha. Tem R$56, falta R$20. Será que alguém ajudou? Não, moça, tira o chocolate. Na farmácia, o mesmo idoso precisa de dinheiro para um remédio. Eu tenho que comprar um remédio aqui para pressão. E mais, o surpreendente momento que fez Marcelo Rezende chorar. A senhora me fez chorar. O que aconteceu? Já Luiz Bate se passou por gari. Acabou a gasolina da minha moto, eu tô precisando de ajuda. Eu preciso de R$5 para chegar, eu tava cuidando dos meus filhos, eu sou gari aqui em São Paulo. Com o disfarce de idoso, causou emoção. Por que tá emocionada? E na hora de pedir comida... Senhor,
Me dá um pedaço da sua comida? Eu não dou de comer a palhaço nenhum na minha vida. Eu trabalho 20 horas por dia. O que há por trás da mudança radical dos atores Leandro Hassum e André Marques? O programa do Gugu conversou com o médico que emagreceu as duas celebridades. Nos primeiros 3 a 6 meses, é a época que mais perde peso com qualquer modelo de cirurgia bariátrica. As impressionantes transformações de quem perdeu muito peso com cirurgias. E mais, como está hoje a mulher que era assim e agora perdeu cerca de 130 quilos? É nesta quarta, no programa do Gugu. E logo depois do Gugu tem o programa do Porchat que estreia aqui na Record. Hoje, numa coletiva para a imprensa, ele revelou um segredo que estava guardado a 7 chaves. Mostrou o cenário e falou como será o programa do Porchat. Ao som da banda Pedra Letícia, Fábio Porchat entrou em casa e já se sentiu à vontade. E aí, tudo bem com vocês? Olha, teve até aplauso para a coletiva. De cara, apresentou aos jornalistas o cenário do programa do Porchat, que começa nesta quarta-feira. O espaço foi pensado para o apresentador circular livremente, interagir com os músicos e, principalmente, com a plateia. Eu gosto bastante disso, porque eu não preciso ficar dando volta, eu posso entrar e sair. Uma mesa que eu pedi para ter mobilidade, porque eu sou um pouco andante. A ideia é justamente essa, que o público sinta-se parte do programa. E não vai ser só essa coisa de vocês venham assistir meu show, esse sou eu, bom, batem palmas e vão para casa. Não, vocês vão participar e vão sentir que aquilo que faz que é a participação do público, tá? O programa do Porchat vai contar com o que ele faz de melhor: humor. Stand-ups, gravações externas e, claro, as entrevistas estão na lista das atrações. E ainda terá a companhia do também humorista Paulo Vieira. Os programas serão gravados no próprio dia que vão ao ar. Uma ideia de Porchat para deixar as entrevistas sempre atualizadas e dar agilidade que ele consegue na internet. Em cada programa, Fábio Porchat vai receber um convidado. E ele promete não poupar ninguém. Aqui eu vou espremer a Record até o último figurante do 10 Mandamentos. A gente vai entrevistar todo mundo. Nessa passagem para a televisão, Fábio Porchat não quer largar as redes sociais, nem mesmo durante o programa. Pelo computador, pretende ficar conectado o tempo todo com os telespectadores. E a pergunta que muita gente anda fazendo por aí: afinal, Porchat vai ter liberdade para falar o que quiser? Eles falaram, vamos fazer umas chamadas. Eu falei, deixa que eu escreva essas chamadas. E eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Vou apresentar umas chamadas aí meio... Vamos ver. E apresentei e todos falaram, ótimo, engraçado, vamos fazer então. Aí eu falei, vocês têm certeza? Quer que eu leia de novo? Eles, não, vamos, tá ótimo, é isso aí, vamos por aí. Em seu melhor momento, ir ao ar de segunda a quinta, à 00:15, é para Porchat um bom motivo para pensar positivo e fazer o público dormir animado. Eu ainda estou me ambientando aqui, é tudo novo também para mim, mas eu já sei por onde entra, por onde sai, já estou cada vez mais me sentindo na minha casa. No Japão, já começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E no país da tecnologia, o que não deve faltar é inovação. O anfitrião das próximas Olimpíadas não poderia ter outra cara. Investimento em tecnologia para ajudar e surpreender os visitantes. A máquina de bebidas reconhece o rosto e a idade do cliente e sugere o que agrada mais. Faremos os jogos mais inovadores, garante o diretor do Comitê Olímpico Japonês. Placas e sinais foram traduzidos para facilitar a vida dos turistas. As ruas são limpas e as pessoas muito amigáveis, diz esse francês. No quesito infraestrutura, o país não vai ter que se preocupar muito. São mais de 300 estações de trem e metrô, um dos melhores sistemas de transporte do mundo. E pela cidade, algumas obras já estão a todo vapor. 17 novas instalações devem ser construídas para os Jogos de 2020. Para reduzir os gastos, o governo ainda vai reaproveitar 20 estádios e quadras que já existem aqui em Tóquio. A previsão é que as obras fiquem prontas um ano antes do início da competição.
O terreno para a construção do novo Estádio Nacional já está sendo preparado. O antigo, usado nas Olimpíadas de 64, foi demolido e vai dar lugar a um projeto de mais de 4,5 bilhões de reais. Para a população, os gastos valem a pena, uma forma de mostrar a cultura do país. Esse japonês até se arriscou no português só para mandar uma mensagem aos brasileiros. E ainda no Japão, um tufão atingiu Tóquio e outras regiões do país. Uma pessoa morreu. Uma ventania de até 180 km por hora assustou os japoneses. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em acidentes provocados pela chuva. Voos foram cancelados e passageiros lotaram os aeroportos. A previsão é de que o tufão afete mais cidades ao norte do Japão. Um motorista de Uber foi morto com um tiro num bar depois de uma discussão sobre uma vaga de estacionamento em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Yuri Alcântara, de 24 anos, bateu boca com um motorista de van. O suspeito ainda não foi identificado. Ainda no Rio de Janeiro, os 23 mil homens das Forças Armadas vão permanecer na cidade durante as Paralimpíadas. Eles também vão reforçar a segurança nas eleições municipais. A Procuradoria-Geral da República decidiu romper a negociação de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Ele já havia assinado um acordo de confidencialidade e o vazamento de informações teria motivado o fim do acordo. Uma briga entre torcidas causou a interrupção de linhas do metrô no Recife. A confusão aconteceu antes do jogo entre Náutico e Santa Cruz, na Arena Pernambuco. Tite convocou pela primeira vez a seleção brasileira. O treinador valorizou campeões olímpicos e surpreendeu ao convocar jogadores que já não eram mais lembrados pela torcida brasileira. Do lado de fora, o sentimento de orgulho pelo ouro olímpico estava estampado na fachada do prédio da Confederação Brasileira de Futebol. Dentro do auditório da CBF, a expectativa pela primeira convocação de Tite tomou conta dos jornalistas. E o novo técnico da seleção brasileira resolveu apostar no equilíbrio. Boa parte dos jogadores já vinha sendo convocada por Dunga, mas além de chamar 7 atletas que integraram a campanha do ouro olímpico, Tite também deu um toque pessoal à lista de 23 nomes. As grandes surpresas foram o atacante Tyson do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o lateral Fagner do Corinthians, o meia Juliano do Zenit da Rússia e o volante Paulinho do Guangzhou Evergrande da China. Sobre o lateral e o ex-volante corintiano, o técnico foi só elogios. O Paulinho, a carreira dele fala por si só. Fagner fez um grande campeonato e vem fazendo um grande campeonato. Tite também deixou claro que as convocações do goleiro Everton, dos zagueiros Rodrigo Caio e Marquinhos, do meio-campista Renato Augusto e dos atacantes Gabriel Barbosa, Neymar e Gabriel Jesus não foram definidas pelo ouro conquistado na Olimpíada. Esses atletas já estavam pré-convocados, né, antes do jogo da do jogo contra Honduras e antes do jogo da final contra a Alemanha. O ex-jogador Edilson está envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, o pentacampeão é suspeito de falsificar a assinatura de um ex-segurança particular para criar uma empresa fantasma. Foram anos inesquecíveis. Essa primeira foi quando eu entrei, primeiro dia de Corinthians. Então essas aqui é a comissão técnica de massagista, segurança, do Edilson e eu do lado do Edilson dirigindo a Cherokee dele na época. Mas que também trazem muita mágoa. Eu não estou conseguindo fazer empréstimo. Quando eu vou fazer alguma entrevista em emprego, tá parecendo que eu tenho nome, né? Sujo, né? No fim dos anos 90, Reinaldo Lima, o Gugu, integrava a equipe de seguranças do Corinthians. Foi nessa época que conheceu Edilson, atacante do time. A amizade entre os dois fez com que o atleta contratasse Gugu para serviços particulares. Eu levava ele para concentração, buscava em aeroporto, levava para o aeroporto, fazia os pagamentos das contas dele. A parceria entre Edilson e Reinaldo foi até o fim de 2000.
Mas Gugu conta que só no ano passado descobriu esse documento. Perante a lei, ele é sócio de Edilson na empresa Noslid de eventos esportivos. No contrato, Reinaldo tem 1% do capital da empresa, que deve uma fortuna à Receita Federal. Está beirando quase R$1 milhão. O ex-segurança afirma que nunca assinou este documento. Essa assinatura aqui? Não, não confere. É parecida, mas não confere. Não é assim. Não. Procurado pela nossa reportagem, Edilson aceitou gravar entrevista apenas por telefone. Ele diz não saber como Gugu se tornou sócio da empresa. Eu não me lembrava nem disso, de que ele era sócio dessa empresa, e nem me lembrava dessa empresa porque eu nunca mexi com ela. O ex-jogador afirma que nem sabia da dívida da Noslid. Até procurar saber quem foi o contador que abriu, para poder ter as maiores informações assim do ocorrido. Nós estamos no endereço em que a Noslid deveria funcionar. Fica na cidade de Poá, na Grande São Paulo. Mas o que se vê é algo completamente diferente. Uma oficina mecânica de motos, uma distribuidora de materiais hospitalares e descartáveis. Nada a ver com a agência de eventos esportivos. No local, há mais de 20 anos, o mecânico diz que nunca ouviu falar da empresa de Edilson. Não, nunca vi. Noslid, nunca ouvi falar. Não é a primeira vez que o nome de Edilson é associado a polêmicas. O pentacampeão é suspeito de integrar uma quadrilha que fraudava prêmios da loteria. Há 2 semanas, o ex-jogador estava preso por não pagar pensão alimentícia. Edilson também é conhecido por problemas de comportamento quando era jogador. O ex-segurança já procurou a justiça. Da Bahia, onde mora, Edilson diz a Gugu que vai resolver o problema. Tem que resolver, o problema não pode passar por cima, né? Reinaldo, que hoje é entregador, só quer a verdade do jogador que um dia ele chamou de amigo. Por tudo que eu fiz para você, por tudo que eu fui para você, a confiança que você tinha em mim e eu tinha em você. Tirar meu nome disso aqui. Na bacia do Rio Doce, em Minas, a Justiça mandou fazer uma perícia na água depois da morte suspeita de animais. Produtores de gado acreditam que a contaminação pode ser a causa. Rogério entrou na Justiça contra Samarco depois de perder 18 cabeças de gado. Ele culpa a água do Rio Doce, contaminada por rejeitos de minério do rompimento da barragem de Fundão no ano passado. Eu não tenho recurso de eu trazer água aqui presa no balde, então vou ter que ir deixando e bebendo aí, até ver como é que vai fazer. A Justiça determinou que seja feita uma perícia na água. Em uma fazenda vizinha foram 5 mortes. Seu Milton diz que o gado só parou de passar mal depois que ele começou a usar água de um poço artesiano. Morreu ali do outro lado, morreu do meu amigo aqui também. Uns bois do lado lá, vaca. A Samarco voltou a garantir que os rejeitos de minério não são tóxicos e que não trazem risco à saúde. Em nota, a empresa citou estudos que indicam que a água do Rio Doce pode ser usada sem riscos na irrigação e no consumo animal. Mas um relatório divulgado mês passado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas revelou a presença de materiais pesados no rio. O ferro, por exemplo, apresenta variações que chegam a 40%. Já o chumbo está acima do limite permitido em todas as 12 estações de amostragem. Quando em concentrações mais elevadas, eles podem causar intoxicações, especialmente na criação, em animais que consomem essa água sem o devido tratamento. E com a vegetação cada vez menor nos arredores das grandes cidades, têm aparecido visitantes silvestres em lugares inusitados. Em Salvador, uma raposa foi capturada no estacionamento do Detran e ela não foi a primeira a passar por lá. A raposa do campo, ou cachorro do mato, como também é conhecida, foi capturada pela Polícia Florestal. Há dias, ela se escondia no estacionamento do Detran, vizinho de um pedaço de Mata Atlântica. Ainda assustada, aguarda para voltar para a mata no centro de tratamento do Ibama. Muito jovem, tem pouco mais de 1 ano, o mais provável é que tenha saído para caçar e se perdeu. A raposinha aqui já passou por todos os exames, ela está bem de saúde, está tudo ok. Então deve ser solta ainda essa semana. Mas não aqui em Salvador, mas no litoral norte, onde a Mata Atlântica ainda tem um trecho maior, está preservado. Lá ela vai ficar bem. Bichos assim enchem o centro. Raposas são umas 2, tem ainda um filhote de gavião, também encontrado hoje.
Uma sucuri achada no quintal de um condomínio. Principalmente em busca de alimento ou por causa do período reprodutivo, né? Então eles têm que fazer esse deslocamento e acabam que acidentalmente param nas casas das pessoas ou quintais. Um ano no centro e nada de aprender a se defender sozinho. Para o tamanduá, o destino será o zoológico. Por isso, nada de alimentar, cuidar, nem tratar como animal doméstico. Eles não são. São silvestres e precisam voltar para casa.